Saudações, Cristiano Marcel é meu nome e produtos notáveis, como eu disse em encontros anteriores, esse é um assunto que demora a se esgotar. Tem muito a ser falado sobre produtos notáveis, né? Hoje falamos do cubo da soma. E aí eu peço a você aí do outro lado da telinha que tenha um pouco de paciência, porque para nós chegarmos a essa conclusão, vamos ter que fazer um determinado número de cálculos, né? Então, vamos lá. Qual é a minha proposta aqui? A mais B elevado ao cubo, vamos transformar isso em A mais B vezes A mais B elevado ao quadrado. Assim como 2 elevado a 1, 2 elevado a 3, eu posso escrever como 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2. Aqui eu tenho um A mais B elevado a 1, né? Então, da mesma forma, coloquei ali A mais B vezes A mais B elevado ao quadrado. Então, vamos repetir aqui, ó, A mais B. Esse A mais B ao quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E agora, daí o trabalho um pouquinho maior, é fazer o produto do A por esses três termos do outro parêntese, dos outros parênteses, né? E aqui a mesma coisa do B com relação a esses três termos que estão entre parênteses aqui. Vamos em frente. A vezes A dá A ao cubo, A vezes 2A, 2A ao quadrado, B. A vezes B ao quadrado, AB ao quadrado. Terminamos com o nosso primeiro, que é o A. Agora vamos ao B. B vezes A ao quadrado, eu vou pôr A ao quadrado vezes B. O B vezes 2AB, vamos ter 2AB ao quadrado. E, finalmente, o B vezes B ao quadrado vai ficar B elevado ao cubo. Vamos tentar reduzir esse número de termos aqui. Eu tenho 6 termos aqui. Vamos ver se a gente dá uma reduzida nisso, né? Vamos lá? Aqui, ó. Vamos colocar aqui, então, A mais B ao cubo é igual. Bom, A ao cubo eu repito. 2A ao quadrado B. Olha aqui, ó. 2A ao quadrado B. Mais A ao quadrado B. 3. Opa. A ao quadrado B. Aqui, ó. AB ao quadrado. Mais 2AB ao quadrado. 3AB ao quadrado. Mais B ao cubo. Tá aí, esse é o nosso produto notável. O cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, 3 vezes o primeiro quadrado do segundo e o cubo do segundo. Com esse mesmo processo, desenvolva aí o cubo da diferença, que na realidade é um sinal de menos, né? Não é um sinal de mais. A menos B ao cubo, você vai encontrar uma expressão parecidíssima com essa daqui, que é o A ao cubo, 3A ao quadrado B, 3AB ao quadrado e B ao cubo. Com uma diferença, né? Assim, primeiro, segundo, o segundo negativo, positivo, negativo. Vamos colocar aqui um sinal de positivo melhor aqui. A ao cubo menos 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado menos B ao cubo. Você vai chegar a essa mesma conclusão que chegamos aqui através de um desenvolvimento parecido. Ok? Tudo tranquilo? Vamos aqui a uma aplicação bem rápida aqui do que seria esse cubo da soma, né? Depois, posteriormente, cubo da diferença também. X mais 2 elevado ao cubo. Então, vamos lá. X mais 2 elevado ao cubo. O cubo do primeiro. 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, finalizando com o cubo do segundo. E é lógico, não podemos parar por aí, né? Temos que fazer os cálculos bonitinhos. Isso aqui, ó, repetimos o x ao cubo, 3 vezes 2, 6x ao quadrado,
2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12, x, mais o 2 ao cubo, que é igual a 8. Pelo que falei para você anteriormente, nós fizemos o desenvolvimento de x mais 2 ao cubo e encontramos essa expressão. Se fizéssemos, por acaso, x menos 2 ao cubo, os termos da expressão seriam os mesmos. X ao cubo, 6x ao quadrado, 12x, os termos são os mesmos. O que vai mudar é o sinal. O primeiro positivo, o segundo negativo. Positivo, negativo. Quer dizer, aqueles que têm ordem par, primeiro, ordem ímpar. Não, isso não é positivo. Segundo, ordem par, esse negativo. Terceiro, ordem ímpar. Terceiro, 3. Quarto, 4, ordem par, é negativo. Aqueles que têm ordem par ficam negativos. Tá? Mas a expressão, os termos da expressão, melhor dizendo, são os mesmos. Tá bom? Vamos aqui do lado. Olha, o problema parecido com o que nós resolvemos aí numa de nossas aulas, só que nessa aula nós fizemos com x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Nós, num de nossos encontros, fizemos assim, calcule o valor disso aqui, olha. E para isso usamos o produto notável, que era o quadrado da soma. Aqui, o processo é parecido, só que nós vamos usar o cubo da soma. Está vendo aqui? X é um número positivo, onde x mais 1 sobre x é igual a 4. Eu quero que calcule esse valor aqui. Então, vamos lá, querido. X mais 1 sobre x ao cubo. Aí você fala, mas Cristiano, de onde é que você tira logo a ideia de fazer x mais 1 sobre x ao cubo? Pensa, se tem x ao cubo aqui, deve surgir dessa expressão. Então, por que não tentar? Vamos lá, então. Cubo do primeiro, 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, aí 1 ao quadrado é o próprio 1, né? Ficamos, então, com 1 sobre x ao quadrado, mais 1 sobre x ao cubo. Vamos lá? Aqui, ó. X mais 1 sobre x elevado ao cubo. Vamos colocar aqui, ó, esse x ao cubo próximo desse 1 sobre x ao cubo, ó. Na realidade, meu caro, é justamente isso que eu quero saber o valor, né? Ó, ele quer saber o valor dessa expressão. Ah, ela aqui aparecendo, ó. X ao quadrado por x. X por x ao quadrado. Fiz aqui umas simplificações. Ficamos com quem, então? Ficamos com 3, que multiplica x. E aqui? 3, que vai multiplicar 1 sobre x. Ficamos com 3 sobre x. O valor disso aqui eu sei, olha. X mais 1 sobre x. O valor disso é 4. Aqui, ele está dizendo para nós. Então, 4 ao cubo igual a x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo, que é justamente o que eu quero saber, mais 3 que multiplica x mais 3 sobre x. Note bem, se pegarmos isso aqui e multiplicarmos por 3 em ambos os lados da igualdade, ficamos assim, ó, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1 sobre x dá 3 sobre x. E do outro lado, 3 vezes 4, 12. Quer dizer, eu multipliquei esse lado da igualdade por 3 e esse também. Daí, ó, 12 é o valor. Aqui, ó. 4 ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4, 64. Esse 12, passamos para o outro lado. X ao cubo mais 1 sobre x ao cubo igual a 64 menos 12. E o resultado final, x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo é igual a 52. Está aí. Vamos a outro exercício ali do outro lado. Ele diz para a gente que x mais y mais z é igual a 0. E ele quer que a gente mostre que, nessa situação, x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo é igual a 3xy.
Vamos lá. Pegar essa expressão x mais y mais z, e daqui eu vou tirar a seguinte conclusão. Se eu pegar o z e passar para o outro lado da igualdade, vamos ter x mais y igual a menos z. Está aqui a informação. Então, vamos lá. Peguei o x mais y igual a menos z e vou elevar ao cubo as duas partes da igualdade. Elevado ao cubo e aqui também elevado ao cubo. Desenvolvendo do lado de lá, utilizamos justamente aquele nosso produto notável, né? O cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Do lado de cá, temos o menos z elevado ao cubo. Cristiano, parece que a coisa está complicando mais. Não, você vai ver que isso não acontece agora. Eu tenho do lado de cá da igualdade x ao cubo, y ao cubo e z ao cubo. Esse menos z ao cubo eu vou jogar para o lado de lá. E aí vamos ficar com isso aqui, ó. X ao cubo mais, colocando o y ao cubo perto dele. Esse menos z, quando for para o outro lado da igualdade, vai ficar mais z ao cubo. Mais, lógico, 3x ao quadrado, y, mais 3x, y ao quadrado, e isso igual a zero. Note que o nosso problema, entre aspas, seria esse cara aqui, né? 3x ao quadrado y mais 3x y ao quadrado. Como vamos fazer? Bom, essa informação vai ser utilizada novamente. Eu vou pegar aqui ao lado mesmo. Eu tenho aqui x mais y de um lado e menos z do outro. Se eu multiplicar de um lado e do outro por 3xy, teremos o seguinte, aplicando a propriedade distributiva, 3xy vezes x, 3x ao quadrado y. 3xy vezes y, 3xy ao quadrado. E do outro lado, 3xy menos vezes menos z, menos 3xyz. Com essa informação, nós vamos substituir aqui, ó, menos 3xyz. Então, vamos reescrever aqui, ó, x ao cubo, mais y ao cubo, mais z ao cubo, menos 3xyz igual a zero. O menos 3xyz jogamos para o outro lado e encontramos justamente o que o exercício nos propôs, né? Que era para mostrar que x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo é igual a 3xyz, como queríamos demonstrar. Certo? Ficamos por aqui no nosso encontro de hoje. Um forte abraço a todos e até a próxima.